Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Isso aí, nós que tomamos leite, comemos carne, plantamos soja, milho, nós estamos firme aqui. Obrigado pela presença aí, obrigado pela apresentação, obrigado Sutec, obrigado Laleman pela oportunidade. Eu acho assim, pessoal, aonde muitos hoje veem só problema, que é a tal da mão de obra, eu queria hoje chamar a atenção para vocês, espero que eu consiga até a hora que eu terminar, nesses 50 minutos, eu queria que vocês passassem a observar isso como uma oportunidade. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que nós não temos problema, não estou dizendo que a gente não tem dificuldade, mas eu acho que na atualidade, a questão de trabalhar com pessoas é a grande oportunidade do negócio. E eu fico muito feliz, e semana passada eu tive o prazer imenso de estar no Rio Grande do Sul, e ainda numa palestra, conversando com alguém, comentou que na próxima vez que trouxerem paulista para cá, vão trazer frio para os paulistas e os mineiros passar frio, né? E eu tive semana passada em Panambi, num evento da Cotripal, peguei -3 lá, geada pra caramba, passei um frio do caramba, tomei chimarrão, foi bom demais, entendeu? Então, parabéns aí para vocês, povo gaúcho, por esse momento bacana. E tinha mais de 450 pessoas para ouvir, sabe do que, pessoal? Sobre gente. E olha aqui, que legal, temos aqui mais de 300, 400 pessoas e nós vamos estar falando um monte de coisa bacana que nós passamos. Então, para complementar a pergunta do colega, eu diria, talvez o que faz a gente acreditar, e nós temos mais de 600 pessoas de funcionários fixos, né? Na época da colheita são 1.200 pessoas, tudo contratado CLT, num país onde a CLT é complicada. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, a gente tem ação trabalhista, mas a gente não pode levar para o lado pessoal, a gente tem que estar tentando ver para um lado de oportunidade. O que nós fazemos para conectar isso, que é o que responde, é não permitir que as coisas fiquem isoladas como silos, né? Esse pessoal é da ordenha, esse pessoal é do bezerreiro, esse pessoal é da alimentação, esse pessoal é da sanidade, esse pessoal é do plantio. Nós fazemos uma integração, e eu queria parabenizar o nome desse evento, IntegraSul. Integração é o nome. As pessoas precisam realmente saber que, embora possuam funções diferentes, quem trabalha lá no leite, na Colorado, produz leite. Quem trabalha na laranja, produz laranja. Não é o cara do herbicida, ou o cara do mecanizado, ele é um produtor de laranja. O cara que vende genética, vende genética. É isso que eu acho que é o negócio. Então, assim, nós não podemos encarar tudo como um problema. Eu acho que é sempre uma oportunidade, é isso que eu quero falar nesses 50 minutos com vocês aqui. Esse não é o tema da minha palestra, mas eu queria dividir com vocês, né? Como construir resultados através da liderança. Essa é a tônica dessa minha conversa, que eu queria conectar o que os meus colegas antecessores falaram por aqui. Parabenizar a IntegraSul pelo evento maravilhoso, né? Por tanta coisa boa, né? Na realidade, o que eu queria falar para vocês é sobre isso aqui, mas eu usei aquele slide para chamar a atenção de vocês. Liderar não é conduzir, é despertar o extraordinário que existe já dentro das pessoas. A grande tarefa da liderança, a grande tarefa de um mentor, a grande tarefa da conquista dos resultados, eles só podem vir através das pessoas. Não tem outro jeito. Pode ter a melhor máquina do mundo, o melhor trator do mundo, a melhor ordenha do mundo. Se lá as pessoas que estiverem lá não entenderem o porquê que elas estão fazendo, esqueçam, pessoal. Não vai funcionar. Hoje uma máquina de silagem, né, e o Mano estava aqui falando, né, custa 4 milhões de reais uma máquina de silagem. 4 milhões de reais. E você dá uma máquina nessa e não preparar a pessoa que vai pilotar aquela máquina, é uma judiação. Bom, mas mais importante que isso, nós vimos aqui o Tiago, que é meu amigo, falando em 50 mil toneladas de silagem armazenada. Vamos chutar um preço razoável de 300 reais por tonelada, vezes 50 mil toneladas, 15 milhões investido debaixo da terra. Pergunto para vocês, se as pessoas que fizeram aquilo não capricharem, são 15 milhões cobrando um juro de 15% ao ano,
Imagine o tamanho do prejuízo. Então, as pessoas, de fato, precisam entender o potencial. E aí está um dos grandes segredos, a comunicação. Você deixar claro para as pessoas do que elas fazem parte e como elas são importantes nesse resultado no nosso dia a dia. Então, eu queria aqui, porque nós não vamos conseguir avançar muito nisso, mas eu queria despertar as pessoas que estão aqui, os jovens da geração Z, tem tantos veterinários, né? Eu vi bastante gente aí novas assim. Isso aqui é para despertar a gente para esse olhar do ser humano, das pessoas, e para a gente não se afastar muito deles, porque de fato eles vão trazer um pouco da nossa história. Esse sou eu, médico veterinário, como eu sempre fui criado na agricultura, né? Hoje estou num cargo, ninguém é nada, ninguém é diretor, ninguém é nada, você está como? Ninguém é CEO, ninguém é veterinário, você está como? Porque amanhã você e eu pode não ser mais muita coisa. Cuidado, tem muita gente apaixonado pelo cargo e desapaixonado por gente. Como a minha conversa é sobre liderança, posso garantir para você, se você quer ser líder de alguma coisa, aprenda primeiro a se autoconhecer, a conhecer a sua equipe e gostar de pessoas, porque para lidar com gente, você vai ter que ter algo a mais do que simplesmente um cargo. Aquilo é apenas um mero detalhe de crachá. Isso não te faz nada diferente na vida do dia a dia. Mas na realidade, para mim, a parte mais interessante que eu queria me apresentar é essa, né? Apaixonado por pessoas e por resultados. É isso, pessoal. Isso é que vai fazer a diferença. E eu fiz questão de colocar resultados acima da média, porque média vem de medíocre, de mediocridade. Eu queria hoje sair daqui e toda vez que alguém falasse, jogador da seleção brasileira, tá médio. Vocês ficam contentes quando alguém fala que a nossa seleção tá média? Pô, ninguém fica. Você entendeu? Eu falo assim, eu gosto da Argentina, tá bem acima da média. Isso, a França está acima da média. Cara, então por que a gente aceita lá na nossa propriedade? Não, nós estamos na média. Não, nós queremos estar acima da média. Eu queria também chamar essa atenção no dia a dia aí. Mas eu queria também comentar com vocês uma maneira um pouco diferente de pensar. Em muitos lugares que eu vou, e a gente fala muito sobre liderança, as pessoas me perguntam, né, a dificuldade que é trabalhar com gente. Mas na realidade, eu tentei, durante a minha carreira, né, aprendi que o leite não nasce no balde, não nasce dentro da garrafa, não nasce dentro do saquinho, não nasce dentro da caixinha, né? Nós começamos a cuidar do manejo silencioso, do olhar atento, das pessoas engajadas, do detalhe que ninguém vê. É ali que está o volume de leite. É nesses pequenos detalhes que você vai manter seu filho no seu negócio como sucessor. Que você vai ter uma família onde o filho do seu colaborador vai querer trabalhar com você, onde você próprio vai ter alegria no que você faz. E eu gosto muito de falar que aonde, lá naquele invisível, é que aí a abundância das coisas se constrói. Conversei com muitas pessoas aí e vi como é legal as pessoas do campo, né? Estava ontem ainda viajando, conversando com os colegas no carro sobre isso, né? Bom, então, assim, eu acho que através de o amor aos animais, às pessoas e a realidades imperfeitas, porque o nosso mundo não é perfeito, não é disso que nós estamos falando. Queria eu que a nossa fazenda fosse perfeita. Rapaz, nós temos coisa demais para fazer lá. Vocês vão ver algumas fotos que eu vou trazer aqui. Agora, somente as pessoas imperfeitas é que têm condição de melhorar, porque as que se julgam perfeitas, essas já não existem. Elas não estão abertas para aprender. E aí no final, um dos últimos slides, eu quero mostrar o poder de você continuar remando contra tudo que te falam do agronegócio, do leite, dessa cadeia, da dificuldade que é trabalhar com pessoas, né? Então assim, hoje a minha jornada não é sobre motivar por palavras, é sobre transformar ausências em soluções todos os dias. É isso, todo dia tem uma coisa nova, e eu acordo de manhã falando, qual é o problema que eu vou ter que encarar hoje? Vocês sabem como é que é fazenda. Vocês sabem a dificuldade, é nisso que eu acredito. Bom, só para contextualizar, porque isso para mim é muito importante, esse cara é meu pai, e nós somos produtores de leite de um mundo ainda muito pequeno, né, de produção de 800 litros, 1000 litros, foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu pude estudar, foi através disso.
Mas aquela frase é muito importante para o dia de hoje. Eu queria que vocês levassem ela. Valorize suas raízes com orgulho. Você que é gaúcho, você que é produtor, você que está na nossa cadeia do agronegócio. Respeito. A sua origem te sustenta quem você é. É como uma árvore. Você já viu uma árvore sem raiz? Ela morre. E eu vejo pessoas que querem ser árvores sem nunca ter tido raízes. Então, assim, nós temos que ter orgulho do que a gente faz. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, eu tenho muito orgulho para onde eu vou. E essa aqui, para quem não conhece, é parte do meu orgulho, né? Essa é a família Colorado, são os donos da nossa fazenda. O seu Lair, né, aqui do lado do Carlos Alberto, que é o filho mais velho, a Dona Maria, que é a nossa matriarca, os 4 irmãos que são donos do grupo Fazenda Colorado. Eu sempre gosto de mostrar essa foto, porque eu gosto que vocês entendam que lá existe uma família, assim como a de vocês, que é dono, e nós trabalhamos junto para fazer as coisas acontecerem. A família Pazete de Souza tem mais de 50 anos produzindo leite aí de uma forma. E nós fizemos uma pesquisa lá na nossa fazenda, para entender o que as pessoas acham que tem lá realmente de valores. Lembra que eu falei que liderança baseada em valores? Esses são os valores que as pessoas que trabalham na Colorado encontraram num questionário de muitas e muitas respostas. Confiança, que é a base de tudo. Se a gente não confia, a gente não consegue progredir. Trabalho em equipe, dividir responsabilidade. Transformação, transformar terra em alimento, alimento em leite, leite em nutriente, ou em nutriente em rentabilidade, em sustentabilidade. Bem-estar integral, e aí não é bem-estar das vacas, é bem-estar integral, porque as pessoas também precisam ser lembradas. Olho muita coisa na internet, de muitas fazendas, que os caras publicam tudo na internet, no Instagram da fazenda, tudo. Uma vaca boa, uma bezerra boa, um boi bom, uma agricultura boa. Ele nunca valoriza os seus colaboradores, nunca tem nada lá que fala sobre as pessoas que trabalham com ele. Será que as pessoas não gostariam de também sendo vistas? Então, assim, eu acho que tem Instagrams maravilhosos, né? Então, assim, acho que isso é parte do que eu chamo de bem-estar integral. Eu sempre que eu tenho autorização, eu posto na minha rede algum funcionário que faz algum trabalho bacana. E comprometimento, essas são as nossas bases. O nosso agronegócio está embasado nessas prioridades, onde a gente tem uma produção média lá de 36 milhões de litros por ano, algo aí em torno de 100 mil litros por dia, foi o que nós conseguimos em 2025. Nós temos 100 hectares de soja, que a gente fica fazendo rotação de cultura para melhorar um pouco a nossa agricultura. Nós temos muda de laranja, que nós temos os pomares, né, de laranja, que está ali, e nós produzimos algo em torno de 2 milhões e 700 mil caixas de laranja por ano, esse ano menos que isso, né? Como vocês sabem, a laranja está passando um momento difícil de doença, de preço, né? E produzimos mais ou menos 900 hectares de milho. Isso é um pouco do que a gente faz lá. Temos também a venda de genética, que não está aqui, mas como negócios, subprodutos da nossa fazenda, nós temos lá a parte de compostagem, né, mais ou menos 6 mil toneladas com matéria seca de 50, que vai para as nossas terras e vai para os pomares de laranja também. E temos o chorume, né, algo que nós utilizamos para cobrir as nossas áreas de capim. Então, assim, uma fazenda é muito rica, tem muita coisa, né? Se você olhar para a sua fazenda, você vai se ver em algum desses subprodutos aí. Informações gerais, a Fazenda Colorado, que produz o leite, que é o que eu vim falar aqui hoje, é uma fazenda de 1.600 hectares, praticamente temos lá 990 hectares de milho, depois plantamos um pouco de safrinha com sorgo, temos uma área de pré-secado, que a gente faz forragicultura, pré-secado, para fazer fibra para as vacas, e temos 12 hectares de estrutura, prédio, estrada, piquete, silo, um monte de lugar para guardar a máquina. Então, assim, todo mundo tem isso daí, só para poder contextualizar um pouquinho. Nós trabalhamos com vacas holandesas, em 2025 nós ordenhamos 2.350 vacas, média, né? Produzimos aí um volume aí de praticamente 45 quilos de leite, eu vou mostrar no slide. Temos algo em torno de 10, 12% do nosso rebanho como vaca seca, mais ou menos 2.900 novilhas, um total de rebanho de algo em torno de 5.570. Bom,
Se nós fizermos essa conta, você vai falar 5.500 cabeças para tirar leite de 2.400, tem algo errado. É que nós vendemos em média 600 a 700 novilhas como venda de genética todo ano para outras fazendas no Brasil. Então nós criamos mais do que a gente precisa, já que nós não estamos podendo mais aumentar o nosso plantel, que nós não temos estrutura para ampliar um pouco mais. Bom, aí um pouco da história do ano fechado, que a gente acabou de fechar. Em 2025, a média de quilo por vaca dia foi 45 quilos, uma produção acima de 100 mil quilos, média dia, e sendo a nossa produção recorde que nós batemos em 119 mil quilos de leite dia, no mês de julho de 25. Nós estamos hoje no primeiro dia de julho de 26. Quem sabe esse ano a gente consiga quebrar isso daí. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que estão lá precisam saber disso. Você precisa comunicar isso. É assim que você motiva, é assim que você engaja. As pessoas precisam falar, caramba, é 119 a nossa meta? É, até mais, acima da meta. Essa é a ideia, é assim que a gente se comunica, é assim que a gente tenta fazer um trabalho. Temos a parte de criação, que é um compost, não é um gado fechado, como o Tiago colocou aqui, nós ainda lidamos com carrapato lá, nós vendemos gado para o Brasil inteiro, então nós ainda não podemos se dar o luxo de não ter carrapato, porque a gente vende muita coisa para o Nordeste, para Minas, para Goiás, né? Então, assim, se vocês me perguntarem se vale a pena o quanto eu perco de novilha para o carrapato versus o que eu ganho, eu precisaria sentar e fazer conta. Nós estamos nesse exato momento, porque, sem dúvida, há mortes por tristeza parasitária, né? Nós ainda trabalhamos com muito carrapato lá, mas essa é a maneira que a gente cria nossas bezerras, né? Um pouquinho da nossa maternidade, nossos partos são assistidos, nós temos um galpão onde a gente armazena os animais para parir, os partos são assistidos, as vacas parem nessa baia aqui, né? O laser não está funcionando aqui, depois o bezerrinho vai para uma gaiolinha, nós damos o colostro até ele chegar nessa fase adulta, até ele poder chegar aí mais ou menos nos 10, 11 meses, quando eles mudam para a área de produção. Só para contextualizar um pouquinho, né? Essa aqui é o gráfico da nossa produção de leite, para poder mostrar números, né? Porque eu também acho interessante a gente trazer para a nossa conversa produtores como nós, como o Tiago que estava aqui, professores, pesquisadores, porque nós precisamos demonstrar de fato onde é que a gente está tirando esses números, né? O azul é o número de 2024, e nós construímos um melhor ano, foi em 2025, essa foi a nossa melhor história, com 43,6 litros, por isso que lá é quilo, aqui é litros, né? Perceba que aquele 43 era a nossa meta, nós batemos um pouquinho acima da meta, eu fiquei feliz pelo que o nosso time lá em Araras conseguiu realizar nesse ano aí. Se a gente olhar um pouquinho de onde é que a Colorado vem, eu gosto sempre de falar que a Colorado ela tem que ser melhor, não do que qualquer outra fazenda. A Colorado precisa ser melhor do que ela própria. Então, cada etapa aqui são os gráficos de produção, né, que a gente tem ali, sendo que o verde ali é o 2025, e a gente está com 2026 aqui começando abaixo do nosso padrão aqui. Não sei se nós vamos conseguir um 2026 tão bom quanto foi 2025, mas é o que a gente tem, nós temos que ter orgulho com isso e trabalhar para isso. Esse é um pouco da nossa história. Aqui é o crescimento que a gente teve nos últimos anos, ano a ano, da nossa história, né? O quanto a gente conseguiu produzir em quilo, né? Nos últimos 20 anos. O importante é a gente não estar satisfeito. A palavra não é não estar contente, é satisfeito. Nós temos que sempre procurar ser um pouquinho melhor, evoluir um pouquinho mais no nosso dia a dia. Deus queira que a gente consiga passar dos 45 agora em 2026. Bom, aqui para vocês entenderem um vídeo, não tem som, fique tranquilo. Como é o barracão onde as vacas vivem, né? Para quem não conhece a Colorado, eu tentei fazer uma filmagem aí, mostrando um pouquinho, nós trabalhamos com canzil, com freestall, é um cross ventilation aqui, para a gente entender um pouquinho dessa rotina, onde é que a gente trabalha com nossos animais. Bom, agora entrando um pouco no que a gente gostaria de falar, acho muito importante esse alinhamento, né? Treinamento sobre alimentação, sobre dieta, conversa. Acho muito importante, né? O Alexandre Pedroso foi dar um treinamento para a gente sobre todas as práticas que são importantes. Então, dedique tempo para conversar com o seu time. Dedique tempo, vai começar uma safra, vamos dar uma reunida com o nosso pessoal, vai começar a colheita da silagem, vamos dar uma reunida com o pessoal. Pô, vai começar talvez a estação de monta, vamos dar uma reunida com o pessoal. Pessoal, ritual de reunião é fundamental para as pessoas estarem engajadas.
Dediquem tempo nisso, conversem, fale com o seu time, né? E assim a gente explica um pouquinho qual que é a diferença de cada coisa, né? Eficiência, eficácia, como a gente ser mais eficiente, né? Bom, aquilo era um professor de fora falando, mas eu gosto de trazer fotos reais, essa foto é do nosso time trabalhando lá. E ali vocês estão vendo o Gustavo, que é o nosso coordenador de alimentação, dentro da simplicidade do dia a dia, ele lá com o computador numa sala que não tem nada de chique, pessoal, não tem nada, quem conhece a Colorado não tem nada lá que não tem em outro lugar. Olha a nossa sala, é isso aqui, né? E ele está mostrando os dados, tem uma lousa, as coisas de pendência, com o pessoal sentado. Ah, podia ser feito uma sala com ar-condicionado? Poderia, mas aqui é mais efetivo. Se você faz a reunião onde as pessoas de fato estão, onde elas trabalham, elas se sentem mais à vontade. Pode acreditar em mim, a sua reunião vai ser muito mais legal se você se deslocar até onde eles estão. Agora, se você precisa de data show, aí não tem jeito também, claridade e tal, né? Mas além de você fazer reunião como ali, você precisa ir a campo, conversar com as pessoas, entender o que eles estão fazendo. Cara, as pessoas querem ser vistas, elas querem ser valorizadas, né? Eu adoro mostrar foto das pessoas que trabalham comigo, né? O Juninho, o Ricardo, tem tanto aqui, o Hélio, tem muita gente boa. Aí a gente precisa falar das pessoas que fazem as coisas acontecerem, porque não sou eu que faço lá. É essa turma aqui que entrega. É isso que você e eu precisamos entender. Nós somos importantes, sim, mas não os mais importantes. Esses são, de fato, as pessoas importantes no nosso negócio. Esse é que eu vim discutir aqui com vocês. Mas eu queria perguntar para vocês também, cara, um ambiente bagunçado, sujo, desmotiva? Desmotiva? Olha que lugar bacana isso aqui. Imagine se isso aqui fosse uma espelunca caindo aos pedaços. Cara, a gente estaria desmotivado. Então, assim, cuide do barracão que você tem, cuide da máquina, cuide do seu feno, do seu caminhão, do seu monte de soja, cuide da limpeza do seu silo, né? As pessoas vêm aqui preparar para começar a fazer a silagem, os caras varrem, tira a sujeirinha, limpa a beiradinha, parece pouco, pessoal, mas tem coisas que o óbvio precisa ser dito. Eu vou mostrar esse mesmo silo agora que nós acabamos de encher, é o mesmo silo, é os mesmos caras, vocês vão ver na foto. Então, assim, eu gosto de falar que o ambiente ajuda a motivar as pessoas. Um ambiente bacana, um ambiente produtivo, né? Aqui, para vocês entenderem, são dois filminhos aqui. Essa é uma máquina da John Deere que nós testamos esse ano, né? E o Mano comentou aqui sobre tecnologia. O que eu vi de tecnologia nessas máquinas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vou mostrar uns gráficos. Essa máquina, ela mede matéria seca, ela mede o tamanho da partícula. Se a matéria seca muda, ela muda o tamanho do corte. Ela faz um estrago. Excelente o sistema, nós testamos ela aí. A máquina conseguiu mostrar para nós que nós tínhamos feito 2 variedades de milho na mesma quadra. E ela mostrou isso com dados. Então, assim, hoje tem muito dado legal, tem muita coisa bacana que a gente pode usar, né? Aqui é a máquina trabalhando na nossa rotina normal, e aqui a outra máquina colhendo também, só para mostrar que a gente tem que ir para o campo, ver como as coisas estão sendo feitas no nosso dia a dia. A operação não tem nada de diferente do que vocês fazem aqui, um caminhão muito simples, uma roça de milho até um pouco passada, né? Nós trabalhamos com a matéria seca lá, um pouquinho maior do que vocês trabalham aqui, vou mostrar alguns dados aqui. Aqui também, lá na fazenda, a gente colhendo com a mesma máquina, né? Fizemos uma filmagem de drone aqui, para a gente entender a dificuldade do negócio. E quando eu falo da dificuldade, é isso, ó. Eu vou mostrar o vídeo de baixo, vocês vão ver um caminhão sendo rebocado com um puta de um trator grande. Ou você faz isso, ou você não tem silagem. E você tem que ir lá e encarar isso no seu dia a dia. Olha essa parte de baixo, né? Tem mais uma máquina parada lá, um trator rebocando um caminhão aqui. Ou seja, chuva, desespero, nós precisamos fazer silagem, o milho está passando. Nós temos problema todos os dias, pessoal, exatamente como vocês aqui têm também. Bom, aqui também, nós trabalhamos muito com a Claas, a nossa máquina é Claas também, essa é uma máquina que eu tive o prazer de conhecer numa feira que eu visitei lá na Alemanha, e essa aqui é a máquina na nossa fazenda, ou seja, né? Agora, às vezes a gente se preocupa tanto com a máquina, tanto com a automotriz, esquecemos das máquinas que compactam, esquecemos das pessoas que fazem o dia a dia. É isso que eu queria ligar um pouquinho o impacto das pessoas com o impacto que a gente tem no nosso dia a dia. E é muito interessante, porque muitas coisas para ser alinhada, dá para alinhar as coisas, tudo lá na sala do computador, tudo lá na sala de reunião, não dá, pessoal. Você tem que pegar as pessoas e ir lá no campo, do lado do operador, né? E vocês estão vendo aqui o João Ricardo, né, que é um professor
lá em Ponta Grossa também, nos ajudando a entender os KPS. Os caras da classe estavam aqui ajudando a gente a entender, ou seja, precisa ir no campo. Temos que sair do nosso escritório. Aqui é só para mostrar que é muito bonito ver uma máquina chegando, que legal, bacana, mas para mim, que sou dependente de produção, para mim essa máquina só mostra o valor dela quando ela está lá no campo colhendo, entregando um KPS, um corte, algo fantástico, e nós precisamos realmente medir, como o Mano colocou aqui. Tem N coisas para ser medido, eu vou trazer algumas delas aqui para vocês. Isso aqui é um vídeo, eu não sei se vai ter som, nós testamos aquela hora, funcionou. Eu vou rodar, se não tiver som, nós não vamos perder tempo com isso não. Bom, não tem som, mas não tem problema. Isso aqui era um domingo, e eu estava na minha casa, e eu falei para minha esposa, vamos lá na fazenda ver como é que as coisas estão rodando lá. E eu fui, cheguei aqui no domingo à tarde, e aí eu fiz um vídeo aqui, e eu mandei esse vídeo para o responsável pela colheita, elogiando ele. Era um domingo, eles já tinham trabalhado sábado, estava 3 horas da tarde num domingo, um calor infernal, o milho está até seco, e os caras estavam acabando de colher essa roça. Eu fiz um áudio, um vídeo, e mandei para ele direto no WhatsApp dele e do coordenador dele, porque elogiar as pessoas que entregam faz uma diferença. Vocês precisam ver a alegria que esse cara ficou, de não saber que eu tinha ido lá no domingo ver ele trabalhando, mas eu ter feito um vídeo colocado no grupo de todo mundo. Então, são pequenas coisas, gestos meu e seu, que impactam na vida dessas pessoas. O que eu quero é que essa pessoa se comprometa com o resultado cada vez mais. Então, você passou na roça, viu alguma coisa legal, tira uma foto, faz um vídeo, manda para o cara, olha, puta, adorei esse trabalho. E quando você passar e ver uma coisa ruim, tira uma foto e fala, cara, isso aqui pode ser melhorado. Não tem nenhum problema. Agora, nós precisamos elogiar para também poder criticar. Só que nós temos mania de só criticar. Lembra da sua conta bancária. Se você não fizer depósito, como é que você vai poder ter saque? Só que nós sacamos o tempo inteiro e não queremos fazer depósito. Isso era um depósito, pessoal. Eu estou chamando a atenção do cara que quando ele faz uma coisa boa, nós estamos vendo. Para que o dia que ele fizer algo que não está legal, nós também estamos vendo. É simples assim. Foi um vídeo que eu passei para o Adriano aí. Aqui, não resta dúvida, né? Nós falamos bastante sobre isso, né? A qualidade aqui é fundamental para quem trabalha com fazenda de corte, fazenda de leite ou nutrição de plantas, né? Então, assim, eu gosto muito de dar um pouco de atenção a uma área um pouco esquecida, que é a área de compactação, fechamento, envelopamento. Nós falamos sobre fechamento com barreira de oxigênio, né? Então, aqui também, para lembrar vocês, nós também temos capim pré-secado, fazemos um monte de coisa. E tudo é preciso ter uma programação. Pensa um negócio difícil de trabalhar é capim, porque tem que cortar, tem que murchar, tem que ter o tempo certo, tem que compactar, depois tem que ter alguém lá na lona fazendo. Agora eu pergunto para você, basta só ter a máquina, pessoal? Cadê as pessoas para trabalhar nisso aí? Cadê as pessoas para cobrir o silo o mais rápido possível? Pessoa para diluir o inoculante certinho, naquela proporção que a Alarma nos indica. É fantástico a gente ter tecnologia, mas precisa de gente para fazer isso acontecer. É preciso de gente para colher informação. A máquina pode fazer isso? Pode, ela vai trazer alguns dados? Pode, mas nós ainda capturamos as coisas lá, precisamos de informação de cada silo que a gente fecha. Cada silo a gente coleta uma amostra na roça, nós rodamos para fazer a matéria seca, qual é o KPS, em que silo a gente está pondo, o que a gente encontrou lá, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa eficiência. Então, você, durante o processo de silagem, tem que viver entre o silo, a roça. Todo dia você precisa estar lá. Todo dia a pessoa responsável precisa estar lá. Medindo a qualidade das espigas, o tamanho do corte, como é que nós vamos fazer, como é que está o processamento, para você ter história. Por quê, pessoal? Porque quando você vai abrir o silo, você já deve ter uma ideia do que tem lá. Se você não tem essa informação, você abre o silo, espera uma semana avançar a boca do silo, aí você coleta uma amostra e manda para a 3R Lab lá em Piracicaba, eles vão te dar uma resposta super rápida em 2 dias, 7 com 2, 9, já foram 10 dias e você ainda não sabe se precisa balancear a sua dieta. Se você tem essa informação, você já sabe, nossa, eu estou indo de um silo de tantos de amido para tantos de amido, eu já vou fazer alguma coisa, faz uma diferença gigantesca. No leite, nós não temos tempo para perder. Bom, aqui também, né, quando a gente vai falar sobre compactação, muitas das vezes eu vejo o pessoal falar sobre compactação, chama o pessoal numa sala e dá um monte de slides nos caras, mas na minha visão, se você quer falar sobre compactação, desça os caras de uniforme bonitinho, está aqui o João Ricardo e coisa, você quer falar sobre compactação com o meu time? Vai lá onde eles estão,
porque é lá no silo que você vai ensinar o cara. É lá que você vai mostrar, vai tirar, vai falar. Eu acho isso muito legal. E se você quiser falar sobre qualidade da lavoura, e aqui nós estamos aqui o Guinho, que é o nosso administrador, o Rodolfo, que é o nosso agrônomo, e o Keplin, que é um cara que trabalha muito aqui no sul, que é um dos nossos consultores lá. Nós temos que ir lá na roça ver a roça de milho. É lá que a gente vai conversar um pouquinho. Eu estou tentando de toda maneira vender para vocês a necessidade de ir a campo, pessoal. É isso. Passando em silagem, que é o que eu estou falando um pouco aqui, a gente precisa de fato ir a campo. Depois a gente vai colher informação lá no setor de alimentação, uma parede bacana, um monte de pneu que é problema, né, e apareceu no slide de alguém como um foco de contaminação, e nós estamos aqui fazendo um trabalho bacana para acabar com isso. Vou trazer uma ideia para vocês aqui. Assim, nós temos que ter o capricho de, no intervalo de uma chuva ou outra, se nós paramos o silo, limpar a beirada suja. E nós vamos ter que fazer isso com gente, tem que ter alguém motivado para fazer isso. O cara tem que estar ali falando assim, cara, se eu não tirar essa silagem que apodreceu com a chuva, a vaca vai morrer de clostridio. É isso, a pessoa precisa estar envolvida. E aí um cara que faz uma parede bacana, né, uma retirada o melhor possível que a gente puder fazer. Tudo isso nós precisamos falar para as pessoas, porque a gente imagina que elas sabem, mas de fato elas não sabem. E no final do dia, não é notícia para ninguém, a parte mais cara de um processo de leite ou de gado está aqui. Comida, 60%, 55%. Então, assim, é um impacto enorme no custo, né? E aí você precisa ter uma boa carreta, um bom trator, um bom funcionário, um programa que mede qual que tem sido o erro para você poder se ajustar. São pequenos detalhes que vai fazendo a nossa diferença. E aí, essa é uma viagem que a gente fez no Estâncias del Lago, no Uruguai, uma fazenda encantadora para quem já teve a oportunidade de ir. E olha só, é uma fazenda de, se eu não estou enganado, 500 mil litros de leite por dia. Vocês sabem como é que os caras treinam o pessoal da silagem lá, pessoal? Olha aí, lá no silo, exatamente como eu estava falando, lá onde as coisas estão acontecendo, não tem nada de salinha não. Então nós precisamos realmente tirar a bunda da cadeira e caminhar até onde as pessoas estão, porque é lá que as coisas acontecem, é lá que as pessoas se motivam. Você imagina os caras que estão cortando, ver essa galera aí toda lá, pô, meu trabalho deve ser diferente, os caras estão aqui no sol exatamente igual eu, treinando, medindo compactação, medindo um monte de coisa. Puta, que negócio bacana. Isso para mim mudou. Agora eu que produzo nada de silagem, produzo lá 30 mil toneladas, não vou dar conta de fazer. Se os caras que produzem, sei lá quantas mil toneladas fazem. Então, é possível estar perto das pessoas, é possível acompanhar isso um pouco mais de perto. Olha o processo na roça dos caras. Não sei se vocês estão conseguindo contar aqui, mas se eu não me engano, são 5 colheitadeiras aqui, ou 4. Eu nunca tinha visto uma operação tão gigante na minha vida. 4 máquinas Claas, ou 5 colhendo ao mesmo tempo, umas plataformas de 7,5 metros. Eu nunca tinha visto tanta silagem na minha vida. Mesmo assim, os caras monitoram. Aí você tem uma máquina alugada, que você está pagando uma fortuna, e você não se dá o luxo de lá ver o que está acontecendo? Não pode. Nós temos que fazer. O Mano deixou bem claro aqui, né? Eu acho que é muito legal. Essa aqui é a máquina que nós testamos, e essa aqui é o que aquela máquina ali nos mostrou lá. Ela nos deu a visão da matéria seca de cada área, ela deu a quantidade de amido, e o cara da Jundir provou para a gente, cara, vocês estão aí num quadro que vocês plantaram como se fosse uma coisa só, mas são 2 variedades, porque o ponto de maturação está diferente, o amido está diferente. Cara, isso aí é IA, isso aí é inteligência artificial, isso é muito legal, isso está a ver com a tecnologia nova que a gente tem. Então, com isso, a gente conseguiu entender que a gente podia ter colhido uma faixa e esperado a outra, porque além dela estar mais úmida, o amido estava menor. Nós temos que ter coragem de falar, cara, erramos, vamos aprender, vamos fazer diferente. Bom, e no final, todos os pontos precisam funcionar. Seja o silo, seja a lona barreira que vocês estão vendo aqui, seja o carregamento, porque o que nós sonhamos mesmo é de colocar comida no coxo da vaca, na comida no coxo na frente do boi. É isso que nós somos pagos para fazer, é aqui que a gente se sente feliz, é aqui que a gente faz o dia acontecer. E aqui está, aquele mesmo time que eu mostrei aquela foto para vocês, no dia que eles limparam o silo, e aqui está o silo fechado, depois de pronto. E aqui está o que eu falei para vocês, que a gente está tirando os pneus, e nós estamos fazendo todos amarril com plástico dupla face, carregado de areia, não é terra, é areia. Cara, tem sido muito legal, é o primeiro ano que a gente está usando, porque nós também queremos evoluir. Tem um material que os caras desenvolveram isso daí lá na fazenda, falou, cara, deixa a gente fazer uma linguiça gigante aqui. Falei, cara, faz.
E os caras fizeram, do caramba. Eu fiz um filme disso aí e postei esses dias na internet, os caras adoraram ver o negócio. É isso, nós temos que falar das pessoas, pessoal. Temos que falar do que as pessoas entregam. Bom, sem dúvida, né, nós precisamos olhar a questão do amido, a questão dos grãos, a linha do leite, tudo isso que vocês, cara, é só para mostrar que isso daí a gente tem que estar no campo, no nosso dia a dia. E por último, né, a gente tem que ter o capricho, desde da beiradinha do silo aqui, né, desde a parede, nós na Colorado não cobrimos o concreto. Eu vi um colega, acho que é o Thiago Bernardes, que ele falou numa palestra agora em Ribeirão Preto, que se nós cobrirmos o concreto, nós vamos ser ainda melhor. Nós ainda não cobrimos, eu estou sendo honesto com vocês. Nós colocamos o plástico aqui, está por cima, né? E aqui não está dando para ver, mas todo o silo que a gente fecha, a gente escreve qual a data, a variedade, a matéria seca, quando é que foi fechado, para a gente estar monitorando, né? Pintamos ali. São detalhes simples assim, que a gente vai tendo uma noção de onde é que a gente tem que ir. Ali dá para ver bem o cordão de areia que a gente está tentando, e do lado de lá dá para vocês verem os pneus, né? Então aqui é um silo que já não usa mais pneu, nem borracha, nem nada, e aqui a gente ainda tem o pneu antigo que a gente usava aí no nosso dia a dia. Bom, isso aqui foi só para a gente contextualizar, mas na realidade o que eu vim falar é daqui para frente. Então agora começa a nossa apresentação, vamos lá. Pessoal, tudo isso era para mostrar o quanto de fato as pessoas são importantes na nossa visão lá como o grupo Fazenda Colorado. Eu queria deixar claro para vocês que conhecimento técnico não basta, porque se ele não chegar no campo, não adianta eu ter um consultor excelente que conhece tudo, se aquilo não chegar nos homens que estão lá na linha de frente. É por isso que eu estou dizendo, conhecimento técnico não basta, ele precisa ser aplicado no dia a dia. Nós precisamos ir lá no campo onde as coisas acontecem. Assim. Então, eu falo isso com o maior carinho com vocês veterinários que estão estudando, eu também sou veterinário. Saibam interpretar o impacto que as pessoas vão ter na vida de vocês, porque vocês vão precisar muito de gente para atingir o resultado que vocês vão querer aí. Então assim, valorize a diversidade de ideias, opiniões, procure talentos humanos, se você não encontrar, construa-os, crie, desenvolva, contate trainee, faça do seu gerente da manhã um cara que começou como estagiário, então, tanta gente boa aqui. Eu comecei como estagiário na Colorado há 33 anos atrás. E eu sempre digo, né, eu sou um dinossauro da Colorado, né, 33 anos, hoje está cada vez mais difícil. E por último, né, aquela frase minha que eu gosto sempre de falar, não é para ofender, chute sua cadeira e vá falar com as pessoas, porque as coisas moram lá, é lá que está o nosso dia a dia. Bom, e aí eu começo também falando um pouco dessa liderança que transforma, liderança valorizada. E eu queria falar uma coisa para vocês, na minha visão, e eu compacto isso com muita gente, o maior problema das fazendas não é técnico, ele é humano. É o desafio de desenvolver pessoas, é o desafio de fazer entregas. Por quê? Se nós não desenvolvermos as pessoas, se a gente tiver medo de conflitos internos, se a gente tiver falta de liderança, processos desalinhados, não sabemos nem quando vai começar, quem é que vai fazer o quê, ou se a gente tiver o tal do ruído na comunicação, porque nós sabemos que 80% dos problemas que a gente tem em qualquer negócio, seja ele na Sutec, seja nele na Lálima, seja ele na Colorado, seja ele na sua família, no seu relacionamento, 80% vem da comunicação. Então, se você fala para mim que você não tem tempo para conversar com as pessoas, você está abrindo mão de 80% da solução. Por isso é que eu falo, pessoal, nós temos que conversar com o nosso time. Nós temos que conversar com o nosso encarregado. Nós temos que ir na roça, nós temos que ir no campo, nós temos que ir na cidade, sim, mas nós temos que estar lá com as pessoas que fazem as coisas acontecer. Bom, duas coisas importantes nesse slide que eu queria frisar para vocês. Não dá tempo da gente falar aqui, mas eu queria que vocês, depois com calma, entendessem a diferença entre conflitos e confrontos. Porque conflitos é algo bom. Um conflito de ideia é ótimo, porque eu vou colocar a minha opinião. Agora, um confronto é briga. Não é isso que nós estamos querendo aqui. Então, primeira coisa nesse slide, diferença entre conflitos e confrontos. Conflitos são coisas boas e vão ter sempre que ter, se a gente quiser desenvolver. E por último, a frase de baixo, fazendas não mudam, pessoas mudam fazendas. É você, eu na liderança. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente transforma algo maravilhoso. E não se enganem, tem muita gente que tem a ilusão de imaginar
que as pessoas sabem o que é para ser feito. Tudo. Não sabem, pessoal. Você como coordenador, você como gerente, gestor, né? Todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso muito de ajuda, você precisa. Então, não se deem por vencidos e imaginar, cara, eu já falei isso para você o ano passado, esse ano ele... Não, revisem, façam reunião, façam aplicação. Por isso que empresas boas, quando elas vão começar a safra da soja, por exemplo, eles fazem uma reunião com todos os gerentes, com os operadores e demonstram o que eles querem. No gado de corte, a mesma coisa. No gado de leite, nós temos que fazer a mesma coisa. A gente imagina que só porque as pessoas estão mais perto, a gente acha que todo mundo sabe. Algumas fazendas acreditam que suas equipes entenderam o objetivo e esquece que nem todos estão alinhados. E o que é pior, nem todos estão engajados. Menos de 50% das pessoas estão engajadas nas nossas fazendas. Uma pessoa que não está engajada, você precisa estar do lado dela, explicando o que você quer, dando feedback, dando direção. Gasta tempo, gasta. Mas lembre, as pessoas é a sua maior oportunidade. É aqui que eu acho que a gente manda. E assim, se você quer transformar alguma coisa, trabalhe aqui, ó, na cultura. A cultura é aquilo que você aceita. A cultura que você aceita hoje aí na sua empresa é a rotina que vai existir amanhã. Se você aceita qualquer coisa, se você aceita qualquer trapaça, esta é a cultura que você está criando. Então, muito cuidado, porque a cultura molda as pessoas dentro da nossa organização. Nós queremos deixar claro qual é a cultura. E se eu tivesse que traduzir em uma palavra o que é cultura, eu diria, cultura é tudo aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Cultura é aquilo que você, como eu, colaborador de uma empresa, faz quando o dono não está lá. Aquilo é cultura, porque o que você faz na frente do dono, talvez é até para manter o seu salário. Mas cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está vendo. Transforme o ambiente através da sua cultura. Essa é a ideia. Se a gente tivesse que falar sobre alta performance, eu diria que eu busco sempre estar alinhado com pessoas, né, que buscam, que cuidam da seleção, integração, treinamento, fazem reunião, dão feedback, recebem feedback, se desenvolvem. Eu acho que é aí. A hora que você fala, cara, eu não sei fazer. Você conversa com qualquer garoto aqui que está aqui de 25 anos, de 30 anos, sobre digital. Cara, não dá para você, eu com mais de 50 anos, falar que eu estou no mesmo nível desses caras. Mas eu tenho que me abrir e falar, cara, mocinha, você pode me ajudar, que eu não sei fazer isso? Eu me aproximo dela quando eu me exponho à minha vulnerabilidade. Não tem nenhum problema, você não precisa saber tudo, pessoal. Essa ideia que se teve lá atrás de super-homem, super CEO, super diretor, isso não existe, pessoal. Não existe ninguém que sabe tudo. Mas se você for inteligente, quando você tiver algo que você não sabe, você vai pegar a ajuda de alguém que sabe, porque essa pessoa vai transformar a sua vida. Pessoas que se preocupam com o que consomem, áudio, olho, mente, ambiente, as pessoas têm que estar num ambiente sadio como esse, num ambiente de crescimento. Então, você não pode estar num ambiente bagunçado, de gente que só está vendo coisas erradas e achar que você vai ser diferente, você vai se contaminar. A gente tem que procurar estar num ambiente sadio. Por isso que eu digo, o ambiente constrói a liderança. Outra coisa, pessoas que buscam objetivos maiores. Eu quero estar com alguém como vocês aqui, que querem ser melhor amanhã do que vocês estavam ontem. Eu quero voltar para a nossa fazenda melhor do que eu saí de lá. E se Deus quiser, eu vou levar muita coisa que eu aprendi aqui. Tirei foto, filmei, gravei. Cara, é isso. A gente precisa estar aprendendo todos os dias. E por último, né, pessoas de alta performance são pessoas que possuem como valores disciplina. Né, falta muita disciplina. Pessoa que começa e para. Não, tem que ter disciplina. Determinação, atitude. Contrate pessoas que tenham atitude, pessoal. Não contrate só pelo currículo, não. Contrate pessoas que tenham alinhamento com a sua cultura da sua empresa. Pessoas que tenham valores parecidos com o seu. A contratação é o ponto mais delicado sobre gestão de pessoas. A contratação, na minha visão, é como abotoar uma camisa. Se você abotoa o primeiro botão errado, esquece. Nenhum botão vai encaixar. E as pessoas não entenderam, eles dão pouca importância. Contrata qualquer um e quer transformar as pessoas. Não funciona. Dedique tempo na contratação, acho que isso é muito legal. E assim, ó, tenha foco, resiliência, confiança, compromisso, humildade. Eu estava falando aqui com as meninas, né, que nos ensinam tanto sobre internet das coisas, né, sobre... Ontem nós alugamos um carro lá em Porto Alegre, pela primeira vez. Cara,
Eu fiquei fascinado. Chegamos para a menina e falou, nós vamos pegar o carro. Ela falou assim, você está com o seu celular? Tá. E estava o cheque lá, ela falou assim, olha, vocês vão fazer tudo pela internet. Eu nunca tinha visto lá. E abre o carro pelo celular e fala com o carro pelo celular. Não tinha ninguém lá. Rapaz, eu fiquei aterrorizado. Falei, meu Deus do céu, como a coisa está ficando doida, né? Mas deu tudo certo, né, chefe? Nós chegamos bem, conseguimos pegar o carro. Bacana? Bom, o tempo agora é de conversar com as pessoas. Então, dedique tempo, escute seu time. Pare, ouça as pessoas, né? Marque a sua presença, dedique um tempo de qualidade, de valor. Se dedique, não fique lá na frente das pessoas mexendo no Instagram, mexendo na internet, mexendo no computador, escrevendo. Se você vai falar com alguém, pare o que você está fazendo, olhe para o olhar da pessoa, e se você tiver que anotar alguma coisa, que seja algo que ela está falando. Exatamente como o técnico do Japão fazia durante o jogo contra o Brasil. Vocês viram que ele tinha uma cadernetinha, uma caneta? Ele anotou lá. E graças a Deus não deu muito certo o que ele anotou. Mas tudo bem. Assim, acho que você precisa realmente dedicar um tempo de valor para as pessoas. Né? As pessoas precisam que você se dedique a elas com... E assim, né? Liderança é você fazer as pessoas irem onde elas não iriam sozinhas. E liderança, pessoal, gestão de pessoas é morro acima. Todo dia fica mais difícil. Se você sonha em ser líder um dia e imagina que você vai conquistar um cargo, um bom salário e tranquilidade, esqueça, pule fora. Porque quanto mais você subir na liderança, mais você vai ser cobrado, mais você vai ser desafiado, mais você vai ter que se dedicar, mais você vai ter que estudar, mais você vai ter que ter paciência, resiliência, humildade, tudo aquilo que eu falei. Liderança não é um cargo, liderança é uma missão. É isso que a gente veio falar hoje. E eu queria fazer 3 perguntas para terminar a nossa apresentação, faltam 5 minutos. E as 3 perguntas que eu vou falar para vocês, eu aprendi recentemente com um professor meu, Josmar, lá na Universidade Adventista em Coelho, Arthur Nogueira, Coelho, alguma coisa ali. E ele falou sobre esses 3 pontos aqui. Os 3 pontos são identidade. Qual a sua identidade? Influência, como é que você faz com que as pessoas confiem em você? E o impacto. E eu vou deixar as 3 perguntas para a gente pensar. A primeira é essa. Ninguém lidera além do que conhece a si mesmo. Se você é um cara ruim, e você quer ser um líder bonzinho, esquece, não vai funcionar. Se você é um cara que não aceita regras e quer que os outros aceitem, esquece, não vai funcionar. Então você não consegue ensinar nada para alguém que você também não faça. Esse é o conceito. Conheça-te a ti mesmo. E aí a gente coloca, né? Se os meus valores moldam e guiam as minhas decisões. Lembra que eu mostrei do meu pai? Aquele cara me ensinou tudo na vida. Tudo sobre gente. Nunca foi numa faculdade, mas me ensinou. São valores. Bom, o seu propósito define para onde você vai, com quem você vai, com que velocidade você vai. E a sua identidade, quem você de fato é, molda a sua liderança. Eu quero, daqui a uns anos, quando eu sair da Colorado e alguém visitar a Colorado, vai falar assim, há muitos anos atrás, um cara passou aqui e fez alguma coisa legal. Isso é o tal do legado. Não é dinheiro, não é foto. Legado é assim, cara, aqui foi construído algo diferente. Eu sonho em um dia poder ter essa visão, que alguém lembrar de mim, de algo que a gente construiu lá. Essa era a primeira pergunta. A segunda é, quem as pessoas se tornam sob minha liderança? Cara, se é para medir alguém sob liderança, meça por essa segunda questão. As pessoas que convivem com você há 5 anos, 10 anos, estão melhores do que elas estavam quando chegaram? Se elas não estão melhores, a culpa é sua. Não é do dono da fazenda não, pessoal. É do líder. Às vezes o dono é o líder. Às vezes você, pai, só trabalha você, seu filho e sua filha. E seus filhos não se tornando melhor, a culpa é sua como pai. Porque você é o líder, você está na função de líder. Então, colhem para as pessoas através de um olhar humano, através das equipes que você monta. Essas pessoas estão aprendendo. Olha a oportunidade que a Sutec está nos dando aqui de fazer um evento como esse. Desenvolvimento, crescimento. Cara, cada um de nós vamos ter aprendido alguma coisa. É impossível você passar um dia aqui e não aprender nada. Eu aprendi demais. Parabéns, pessoal, parabéns. Eu acho que é isso que é a gente evolução. E a liderança revela-se no outro. Esse é um outro conceito interessante. A minha liderança na Colorado não se revela no Sérgio. O Sérgio é ninguém. A minha liderança se revela no time que está lá. E hoje eu fiquei muito contente quando o colega que estava aqui falou que ele visitou a Fazenda Colorado há 1 ano atrás. Eu não estava lá
E ele falou assim: Sérgio, fiquei encantado, fui muito bem recebido. Olha que legal, isso é cultura. Você não precisa estar lá, mas as pessoas atenderam ele muito bem, né? E é um CEO de uma empresa grande. Olha como é legal ele falar isso da nossa empresa. Isso é bacana, isso é sucesso, você entendeu? O líder é um ambiente. Eu, líder, não sou o Sérgio, eu sou um ambiente. Eu faço com que as coisas melhorem, ou eu faço com que as coisas piorem. Porque este ambiente forma ou deforma as pessoas. Tem gente doente, louco, internado, porque o líder matou o cara. Nós temos um problema lá, pessoal. Nós temos pessoas que nós estamos tentando transformar. Eu não estou aqui vendendo apenas ideias boas, não. A gente tem que estar sempre estudando. Lembre sempre que você pode formar, mas você também deforma a pessoa. E por último, né? Que legado a minha liderança vai deixar? Qual é a chave que eu quero deixar lá? Quais são os resultados, né? Vocês viram o resultado que o Tiago mostrou aqui. O Tiago vai ser lembrado lá na Fazenda São José por o resto da vida. Ele, a esposa dele, toda a equipe que ele montou. Qual é o propósito? Qual é a sua cultura? Essa cultura, essa fazenda tem perenidade? Nós vamos ter condição de avançar ou vamos morrer aqui? E perguntas honestas para você, líder, que eu queria te despertar. Lembra que eu falei que essa conversa nossa é para despertar? São essas duas. O que acontece quando você não está lá na sua propriedade? Se tudo depende de você, algo está errado. Se você nunca pode sair da operação, algo está errado. E por último, o que permanecerá quando você não mais estiver lá? Lembra da minha história, né? Daqui a poucos anos não vou mais estar lá. E o que vai ficar lá? Cara, a gente tem que ter noção exata que tem hora que a gente tem que sair da frente e deixar outra pessoa tocar, porque tem gente vindo melhor que a gente. E essa é a boa liderança, quando você forma novos líderes, isso é legal demais. Cara, eu vou viver fazendo outra coisa, não tem nenhum problema. Tem gente muito melhor que eu vindo lá, isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Bom, e aí se eu tivesse que juntar as 3 perguntas entre identidade, influência e impacto quem você está se tornando como líder? Que mundo você está criando, que impacto você está dando nas pessoas, e o que você vai deixar? Olhe lá aonde você está e veja como a gente interagiu. E eu sei que muita gente vai falar assim, cara, essa juventude, né, geração Z, pô, esse pessoal não quer trabalhar, esse pessoal, cara, eu não concordo com isso não, parabéns para vocês. Na minha visão, o que acontece é aquilo ali, ó, as novas gerações não trabalham menos pelo sucesso, eles apenas redefiniram o que significa ter sucesso. E eu vou dizer uma coisa para você, se você acha que a paulada e chicote você vai segurar essa geração, esquece, amigão, você vai ficar sozinho, você vai ter que tirar leite sozinho, tratar vaca, porque essa turma não quer ser maltratada, eles querem ser valorizados, desenvolvidos. Aí sim a gente cresce. Então, muita gente quer salário, benefício, status e estabilidade, mas na realidade os que ficam com a gente estão daquele outro lado, ó. Eles têm propósito, eles querem crescer, eles querem ter um equilíbrio mental, eles querem ter um ambiente saudável para trabalhar. E por último, eles querem pertencer a algo grande. É isso que eu queria que vocês entendessem. Essa molecada jovem, não estou dizendo que todo mundo é 100%, mas eu não queria que a gente rotulasse eles, dizendo que cada vez eles querem trabalhar menos. Na realidade, o sucesso deles é visto de uma outra forma. Eu, por exemplo, era numa época que a gente trabalhava até sem receber hora extra. Hoje em dia não tem, ninguém mais quer. O cara até quer qualidade de vida, o cara quer ter tudo na mão, né? E assim, indo para o sprint final, aí, eu queria mostrar para vocês o que eu acho, e eu queria contribuir com vocês, o que é um líder do futuro, o que a liderança exige, né? Ele não é o líder que sabe mais, né? Não vai ser um líder que sabe mais, será o que aprende mais rápido, que é o que nós estamos fazendo aqui. O líder de hoje não é o cara que domina todas as tecnologias, mas ele consegue aprender ela. E o que o mercado espera de você, líder? Está aqui, ó. Ele quer adaptabilidade, que você tenha segurança psicológica, para você não ser um louco, que o seu time vem com um problema e você volta dando paulada em todo mundo. Você tem que ser o cara que tenha essa maturidade. Que você seja uma pessoa de colaboração, que você tenha uma visão também de longo prazo, mas não ser aquele cara imediatista, que você tenha alguma fluência tecnológica, o básico para a gente estar aqui numa apresentação, para poder usar um WhatsApp, para poder usar um e-mail, para poder entender um relatório, né? E capacidade de inspirar as pessoas a trabalhar com você. Eu acho que é isso, é muito mais do que controlar mudanças, mas é liderar através das mudanças. Essa é uma visão bacana.
Bom, aprendizado contínuo, né? Eu já falei que o líder que para de aprender, ele deveria parar de liderar. Então, o dia que eu não tiver mais nada, que eu achar que eu não tenho mais nada para aprender na Colorado, eu deveria ter pelo menos a noção exata de pedir minhas contas e ir embora. Porque quem não quer mais aprender, também não tem mais nada para ensinar e também não vai nunca mais poder liderar. Mas eu queria dizer para vocês que os líderes extraordinários, eles não sabem tudo, não tenham vergonha. Eles aprendem todos os dias algo novo. É isso que eu vim falar aqui, é isso que eu queria trazer para vocês aí. Assim, se eu tivesse que dizer uma única palavra para que crie esse ambiente maravilhoso que a gente tem aqui, a palavra é confiança. Se nós confiarmos em quem está na liderança, a gente pula na água junto. A gente entra no carro. Ontem eu vim de lá aqui, uma serração terrível, que eu nunca tinha visto na minha vida, mas o piloto que estava lá era bom pra caramba, e curva para cá, e curva para lá, e serração, e pau. Confiança, pessoal, nós estamos num barco, a gente tem que ter confiança. Se eu não confiasse nele, eu falo, cara, acho que eu vou parar por aqui. A liderança acontece exatamente a mesma coisa. Se as pessoas não confiarem de você, sabe o que elas fazem? Para o carro que eu vou descer. Ela pede demissão e vai embora. E boa. Então, assim, e quando é que surge a liderança? Quando as pessoas se sentem seguras ao poder falar, dar opinião. Você não é aquele líder que faz brincadeirinha arrogante, não é isso. As pessoas confiam no quem as lidera, elas percebem que fazem parte de algo maior. É aquilo que a gente já estava falando ali. É bem esse o caminho que eu queria trazer para vocês. E, na minha visão, confiança é a nova autoridade. Esquece cargo. Esquece cargo. Tem gente que tem um cargo altíssimo e não manda em ninguém, porque as pessoas não confiam nele. Então, para mim, a confiança é a nova autoridade. No passado, líderes conquistavam respeito pelo cargo. Hoje, conquisto pela influência da conexão. É isso que vocês estão vendo aqui. Olha a influência que a Sultec está tendo sobre a vida de vocês. Isso é confiança, pessoal. Isso é influência. Ninguém sabe qual que é o cargo maior ou menor dentro da empresa, mas fala, cara, essa empresa está fazendo algo diferente. A Lálima está trazendo informação. Pô, esse cara está fazendo coisa diferente. É sobre confiança. Então, nós precisamos, de um ambiente de confiança, conquistar segurança psicológica, né, para a gente não ficar doente. Nós temos que falar o que a gente não sabe, ser vulnerável, faz parte de você se conectar com as pessoas. Compartilhar o meu propósito, eu já falei desde o início que eu vim aqui hoje é dividir conhecimento, aprender com vocês, compartilhar conhecimento. E histórias que inspiram, tanto é que eu mostrei a história dos donos da fazenda. Eu mostro essa história para os nossos funcionários. O cara que chega hoje, faz 11 anos que o dono da fazenda faleceu, eu conto a história dele para todo mundo, porque a história dele me inspira e inspiram as pessoas. Nós precisamos realmente contar histórias que nos inspiram, hein? Opa! E aí, para terminar, eu queria dizer para vocês, o que é que impede essa nossa invenção desse ambiente saudável? Eu coloquei aqui algumas ideias que eu penso que vale a pena a gente discutir, para a gente transformar o nosso ambiente. Uma delas é, talvez falte o brilho no olhar das pessoas. É você olhar nas pessoas e ver aquele, uau, esse cara está a fim de ir comigo em algo muito gigante. Nós vamos de 30 para 40 mil litros de leite, ou de 5 para 6 mil litros de leite, ou de 1.000 para 1.500. Cara, não importa o tamanho, você só precisa ter alguém que tenha brilho nos olhos pelo que nós estamos fazendo junto. Você precisa ter o apego, né? Aquele apego doentio. Aqui é assim, aqui nada funciona, o dono é ruim, o gerente é... Cara, esse sempre foi assim, mata a gente. Na liderança não podemos ter isso. E um cuidado muito grande, né? Por isso que tem um sofazinho lá, o conforto perigoso de achar que já sabemos o suficiente. Por isso que eventos como esse é enriquecedor, porque aqui fica claro que a gente não sabe quase nada. Eu aprendi um monte de coisa aqui sobre silagem, inoculante, gestão, fazenda, reprodução. Eu acho que isso é muito legal. E que a caminhar sem destino mata, porque falta metas claras para onde a gente vai. Isso é o que tira o brilho de olho do nosso funcionário. A coisa mais triste de um funcionário é ele não saber o que se espera dele. Cuidado, deixe isso bem claro. E por último, né, as pessoas às vezes se isolam, né, por não entender as novas linguagens, né, essa nova geração, a nova maneira de pensar. A pessoa fala, cara, eu sou contra essa turma. Meu amigo, é o fim de tudo se você se isolar. Então, essa é a minha maneira de pensar, essa é o que eu queria trazer para vocês. E como slide final, eu gosto muito desse slide aqui, e eu queria dividir com vocês uma ideia. Né? Se você ou eu pulou fundo na gestão, pulou fundo dentro da nossa fazenda, fizemos uma transformação, fomos lá no fundo, não volte sem a pérola. Você precisa trazer o resultado. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje, um pouquinho do que eu realmente acredito. E a pérola, para mim,
é o sucesso das nossas equipes, dos nossos resultados, de estar num ambiente feliz, de poder contar das nossas histórias. Isso para mim é pérola. Eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em pérola, aquilo que ninguém vai roubar de você. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Meu muito obrigado, agradeço a Alarma, agradeço a Sutec por toda essa oportunidade. E de novo, lembre, as pessoas não são o seu problema, elas são a sua oportunidade de atingir os seus resultados. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.